louvando e adorando o nome do Senhor. Amém. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, vamos abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Amém. Louvamos o Senhor, adoramos o nome do Senhor. Quão bom e quão suave é os irmãos estarem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba e as vestes de Arão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Louvamos, adoramos. Eu senti tanta unção de Deus e a presença de Deus neste louvor, nessa adoração, porque Deus está no meio do cântico, no meio do louvor, no meio da adoração do seu povo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Então, neste domingo, nós não teremos a escola bíblica, tá? Escola bíblica de ensino. Tem sido uma bênção de Deus, né? Hoje nós estamos falando sobre a tentação de Jesus, estudando com sabedoria, com profundidade, e muito interessante, né? Hoje foi só a primeira parte. Vamos fazer a leitura então? Evangelho de Lucas 23, 33, fala a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Nós
Estamos neste mês de março, um mês especial, porque nós temos a Páscoa. Tanto nesse panfleto, como no nosso site www.ics.com.br, tem esse, é tirado dos banners lá do nosso site. Esse mês de março nós vamos estar num propósito, o poder do sangue. O poder do sangue. Deus deu uma mensagem sexta-feira tão abençoada sobre isso, sobre o sangue, lá no Novo Venço, a vitória lá de Apocalipse. Também nós vamos ter neste mês, dia 30 de março, o último sábado do mês, nós vamos ter guerreiros em oração. E temos aqui uma imagem de Jesus no Getsemane. Nós vamos também estar num propósito, que amor é esse? Eu tenho preparado uma mensagem sobre o centurião romano que crucificou Jesus. Que amor é esse? E temos aqui o centurião prostrado, segurando os pés de Jesus na cruz. E também no último domingo, porque nós sempre fazemos a ceia no primeiro domingo, mas esse mês em especial tem 5 domingos, e nós vamos estar realizando a ceia no último domingo, que é dia 31, que é o dia da Páscoa, né? A celebração da ceia da ressurreição, a Páscoa. Então vamos estar aqui nesse mês, um mês especial, um mês abençoado. Estou indo para um congresso, tenho certeza que Deus vai abençoar abundantemente. O título do congresso é Levantando os Seus Altares. Eu creio que Deus tem muitos altares para levantar, amém? Vou estar orando, intercedendo por todos, levando os nomes, pedidos. Vou estar em oração todo esse período. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Hoje eu quero falar um pouco, não do carcereiro, mas falar do amor de Cristo, que alcançou o ladrão da cruz. Que coisa muito interessante, diz aqui, que quando chegaram àquele lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores colocaram um à sua esquerda e outro à sua direita. Jesus ficou no centro. Aquele dia 3 pessoas foram crucificadas. Jesus ficou no centro, e os outros 2 ficaram, um de cada lado, um à sua esquerda, outro à sua direita. Mas eu queria hoje meditar um pouco sobre o que viu aquele ladrão. O ladrão que estava ao seu lado, um malfeitor. A primeira coisa que ele viu foi as pessoas que chegavam diante de Jesus e o ofendiam, desprezavam. A Bíblia diz que muitas pessoas chegavam para Jesus e balançavam a cabeça e diziam: este homem perdeu a sua vida por nada. Este homem perdeu a sua vida por nada. Outros diziam assim: diz ele ser o rei dos judeus. Meu, não é. Os príncipes riam dele. Aquele homem que estava ali do seu lado começou a olhar e ver algo diferente. Mesmo aquele que estava recebendo aquela sentença por merecimento, estava revoltado. Estava ali dizendo assim: olha, eu não estou aceitando essa situação. Eu estou querendo sair disso. Olha, você diz que é filho de Deus, você é o Cristo, você é o Salvador. Por que você não desce da cruz? Salva a ti mesmo e tira nós também dessa situação. Salva a nossa vida também.
Aquele homem assistia tudo aquilo, um homem que não revidava, um homem que quando era injuriado, não revidava, não maltratava ninguém. Que homem diferente. Ele viu quando os soldados tiraram a sua roupa e começaram a jogar sorte, começaram a jogar quem ficava com essa peça ou quem ficava com a outra, disputando as suas vestes. Aquele homem ali tudo observava aquilo, e ele viu que quando Jesus foi pregado na cruz, porque Isaías capítulo 52 fala assim, que ele foi desfigurado como nenhum outro jamais foi. Era comum ver pessoas sendo crucificadas. Por quê? Porque a crucificação era a forma que os romanos usavam para sentenciar alguém à morte. Era através da crucificação. Enjoaram de ver pessoas crucificadas, mas nunca ninguém foi crucificado como Jesus. Isaías 52 diz: o seu semblante ficou desfigurado. Ele estava irreconhecível. As mulheres, quando o viram, começaram a chorar. Um homem cambaleante, com uma coroa de espinho, com o rosto todo desfigurado, todo ensanguentado, arrastando uma cruz que mais caía do que estava em pé. Levantava para dar mais alguns passos e cair novamente. O único desejo dele era poder levar aquela cruz tão pesada, porque nela estava a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa enfermidade. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, mas ele entregava-se àqueles que o oprimiam, àqueles que o ofendiam, àqueles que o humilhavam, àqueles que o desprezavam. E alguma coisa começa a chamar a atenção daquele homem que está do seu lado. Ele ouviu Jesus, que não tinha muitas forças, uma voz fraca, trêmula, em meio a dores, em meio a sofrimento, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele olhava as pessoas repartindo as suas vestes, diz aqui, e repartiam as suas vestes, e lançavam sortes. Pai, perdoa. Aqueles homens que vinham e zombavam, aqueles reis que o humilhavam, aquelas pessoas que faziam piadas, aquelas pessoas que blasfemavam, alguns chegavam e cuspiam. E aquele homem enxergava tudo ali também pregado na cruz, mas olhando a atitude, olhando o comportamento, olhando o seu temperamento, olhando a sua posição de homem. Peraí, eu estou diante de um homem, mas ele é mais do que um homem. Ele não é somente um homem, porque um homem não suportaria tudo isso. Um homem não olharia as pessoas, ele via o olhar de Jesus, um olhar que transbordava perdão e misericórdia. E nas suas preces, nas suas orações, ele clamava ao Pai que lhes perdoasse as suas ofensas, que perdoassem aquele mal que as pessoas estavam fazendo para ele. Pai, tem misericórdia, perdoa esses homens, perdoa essas pessoas, homens enfurecidos que estavam ali e tinham um desejo único no seu coração de ver Jesus morto, crucificado. Um homem que pudesse sofrer muito, sofrer não somente dores físicas no corpo, mas sofrer muito o descaso, a humilhação, o desprezo.
pudesse ser um homem desprezado, abandonado. Foi assim que Jesus sentiu. Mas aquele homem ainda olhava, e dizia aqui o versículo 35: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus, salva a ti mesmo. Dê uma demonstração que você é quem diz ser. Todos aqui estão dizendo que você é o Cristo, o Filho de Deus. Salva a ti mesmo. Desça dessa cruz e faz uma demonstração que você é o Filho de Deus. Mas Jesus não podia fazer isso. Sabe por quê? Porque o que pregava Jesus na cruz era mais do que os cravos, era mais do que o ódio que as pessoas estavam sentindo dele, era mais do que o desprezo e a humilhação. O que prendia Jesus naquela cruz era o amor que ele sentia pela humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus disse isso: quem ouve a mim, ouve o Pai, porque as palavras que eu digo não são de mim, mas são daquele que me enviou. E o recado que ele manda te dizer é esse: que quem ouve ao Filho, ouve ao Pai. E ele está dizendo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jesus pregado na cruz, as pessoas diziam: desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus não veio para se salvar, ele não veio para salvar a si mesmo, mas ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar a mim, a você. Por mim ele estava lá, por você ele estava lá, por cada um de nós ele estava pregado na cruz, e nada o fazia desistir. Sabe por quê? Porque lá ele se lembrava de mim, de você e de cada um pecador. O amor, que amor é esse? Que amor é esse que faz um Deus? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Sendo ele semelhante a Deus, não se preocupou ser semelhante a Deus, mas desvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, tomou a forma humana, e ali ele estava para ser desprezado pelos homens, para que os homens pudessem cuspir no seu rosto, colocar coroas de espinho na sua cabeça, para que os homens pudessem oprimi-lo, humilhá-lo, ofendê-lo, magoá-lo, feri-lo. Mas a Deus, agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões e feri-lo pelas nossas iniquidades. E o que Jesus estava fazendo ali, primeiramente, era uma demonstração viva do seu amor pelo Pai. Porque ele fazendo isso, ele estava demonstrando o quanto ele amava a Deus. Por quê? Porque ele estava ali: Pai, não, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus disse: poderia até o Senhor me livrar. Ele disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque eu poderia rogar ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos e me livraria. Os anjos do Senhor me tirariam dessa situação. Mas sabe o que acontece? Eu preciso beber esse cálice amargo. O cálice amargo é difícil, mas eu tenho que bebê-lo, porque eu vou beber por você, Pedro, eu vou beber por vocês. Quando ele tomou o cálice, aquele cálice que em todas as Páscoas eles se levantavam, a quinta taça, que venha Elias e nos mostra o Messias. Toda a Páscoa se faz assim, os judeus comemoram dessa forma, que vem Elias e nos mostra o Messias. Mas aquele dia foi especial, porque Jesus disse: Elias já veio. Foi João Batista. Ele veio no espírito de Elias,
clamando pelo deserto, a voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos e as vossas veredas, porque eu vos batizo com água para arrependimento, mas existe alguém maior do que eu. Não sou digno de me ajoelhar e desatar a correia das suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente ele viu Jesus se aproximando, ele apontou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que Deus deu. Esse foi o presente de Deus para a humanidade. Esse foi o prêmio que Deus deu para mim, para você e para todo aquele que crê. Jesus, o Salvador, o Senhor, o Messias, o nosso Cordeiro, aquele que ofereceu o seu sangue diante do altar para que as nossas iniquidades e as nossas transgressões fossem apagadas. Aquele homem que chegou ali naquela cruz revoltado, aquele homem que chegou na cruz: por que eu tenho que morrer? Eu não quero morrer, estou falando do ladrão. Mas como aquele ladrão começou a ver Jesus, ele não teve tempo de ouvir um sermão, o sermão da montanha, não deu tempo dele ver milagres que Jesus operou, ele não pôde ver um paralítico levantar e andar, ele não pôde ver o cego enxergar, ele não pôde ver um leproso ser purificado, ele não pôde ver Jesus andar sobre as águas e nem transformar as águas em vinho, ele não viu a multiplicação dos peixes e dos pães, ele não viu Jesus acalmando a tempestade, fazendo o mar e o vento se calar, ele não viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo e nem o filho da viúva de Naim, ele não viu os 10 leprosos sendo purificados, ele não viu nada disso, ele não viu o coxo levantar e andar, ele não viu um pecador ser transformado e seguir Senhor Jesus e adorá-lo. Só que tem uma coisa: ele viu o próprio Jesus. E quando os olhos de um homem contemplam o Senhor, contempla o seu Salvador, quando nós podemos ver, quando nós podemos ir ver, não é com os nossos olhos da carne, porque aquele que também estava do outro lado também o via, e até desconfiou que ele era o Messias, e até desconfiou, a propaganda em sua é grande, diz que você é o Filho de Deus, ou Cristo. Vamos ver se você é mesmo. Dá uma demonstração aí, desce da cruz e tira nós daqui, vamos embora para casa. Mas aquele homem que estava do outro lado, ele vê príncipes debochando, zombando. A outro salvou, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele apresentando vinagre, e diz ainda: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tudo isso com chacota, com deboche, ridicularizando, ironizando. E diz aqui: e também por cima dele estava um título escrito: este é o rei dos judeus. Que rei! Era uma forma, sabe do que? De humilhá-lo, de um deboche maior, porque as pessoas, quando olhavam aquelas letras e diziam: o que está escrito lá? Rei dos judeus. Depois ia abaixando os olhos, via uma coroa de espinhos, as pessoas começavam a rir, começavam a gargalhar em ver um rei com uma coroa de espinho. Depois olhavam e viam aquele rosto desfigurado, aquele corpo todo ensanguentado, ferido, desprezado, nu. Em vez de estar sentado num trono, está pregado numa cruz. E aquilo era piadas, as pessoas faziam piadas, faziam deboche. E de repente, aquele homem, vendo todas essas coisas, ele disse:
por que você está dizendo essas palavras? Por que você está dizendo isso? Olha o que ele disse, isso me chamou a atenção. Versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu não temes a Deus? Estando na mesma condição. Ou ele quis dizer assim: olha, fosse no dia de hoje, vai na linguagem de hoje, peraí, você está a poucos minutos de morrer e nem assim você ainda teme a Deus? Em vez de você morrer pensando em Deus, você vai morrer ofendendo a Deus. Em vez de você se apegar a Deus na hora da sua morte, ninguém sabe a hora que vai morrer. A gente não sabe a hora que vai morrer, a não ser que você esteja pregado numa cruz. Você sabe que pode ser daqui 1 hora, ou daqui meia hora, ou daqui 2 horas. Por quê? Porque a hora que vem a ordem, mesmo que você esteja lá batendo papo, conversando, as pessoas vêm e quebram a tua perna, as pernas de você, prende a respiração e você morre. O que aconteceu com eles? Tiveram as pernas quebradas e morreram. Menos Jesus, que morreu antes. Espera aí, você está a poucos minutos ou poucas horas de morrer e você está ofendendo Deus? Debochando de Deus? E diz aqui: tu não temes a Deus? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. O que esse homem fez aqui? Reconheceu a sua condição. Sabe por que você está aí? Porque os 2 ladrões conversando. Sabe por que você está aí? Porque você mereceu estar aí. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu mereci estar aqui, por causa do nosso erro, da nossa falha, dos nossos crimes. Mas quanto a esse, ele diz: este nenhum mal fez. Ele não conhecia Jesus até aquela hora. Ele ficou conhecendo Jesus há pouco tempo. Mas para conhecer Jesus não precisa de muito tempo, não. Quando Jesus se apresenta a nós, irmão, nós logo nos apaixonamos por Ele, por causa da sua beleza, da sua santidade. Nada tinha nele para que nós o desejássemos, mas as pessoas se apaixonaram por um homem que não tinha aparência, uma aparência desfigurada, um homem morrendo, sem forças, que não tinha força nem sequer para falar, a sua voz no fundo, fraca, em meio a gemidos de dores, mas as pessoas o ouviam e as pessoas ficavam maravilhadas. Sabe por quê? Por causa do seu amor, da sua gratidão, da sua misericórdia, da sua bondade. Ele nos ama por causa da sua justiça. Sabe o que aquele homem disse? Primeiro, você não teme a Deus? Segundo, nós somos pecadores. Eu principalmente cometi grandes falhas, grandes erros. Aquele homem se vira para Jesus e diz assim: olha o que ele disse para Jesus: Senhor. Ele dirige a Jesus a Senhor. Senhor. Primeiro reconhecendo que Ele é acima de tudo e de todas as coisas, autoridade. Você pode estar pregado numa cruz com uma coroa de espinho, você pode estar ofendido, humilhado, desprezado, mas os meus olhos viram o Rei e contemplaram o Senhor. Existe algo em Jesus, irmãos, diferente. Existe algo em Jesus, eu quero falar alguma coisa aqui, algo em Jesus que é diferente. Diferente. A Bíblia diz que quando a mãe de João Batista, que estava grávida, foi visitar a mãe de Jesus, que também estava grávida, quando ela entrou na casa, quando a mãe de João Batista chegou diante da mãe de Jesus, a Bíblia diz que João Batista
saltou no ventre dela. Ela sentiu estremeceu. Aquela criança estremeceu, reconhecendo uma coisa diferente. Era uma criança sendo gerada, um feto, mas algo que fez o profeta estremecer diante dele e reconhecer a glória. Quando Jesus nasceu, ao 8º dia foi levado para ser circuncidado, conforme a tradição judaica. Tinha um homem de muita idade chamado Simeão, que todos os dias ele ia no templo. Ele ia de manhã e ficava o dia inteiro servindo a Deus com oração e jejum. Aquele homem não saía do templo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deu a ele uma revelação. Ele era um homem velho e sabia que havia pouco tempo de vida para ele, por causa da sua idade avançada. E aquele homem temente a Deus recebeu uma revelação de Deus e disse assim: os teus olhos não vão fechar para a morte, até que eles contemplem o Salvador da humanidade. E aquele homem ficava no templo todos os dias, porque todos os dias chegavam casais judeus trazendo o seu filhinho de 8 dias para ser circuncidado. Ele viu chegar ricos, médios e pobres. Como que ele sabia? Pela oferta. Os ricos, conforme a Bíblia diz, se você tem possibilidade, traga para o sacrifício uma novilha. Se você é de classe média, traga um cordeiro. Mas se você for pobre e não tiver nenhum cordeiro para oferecer, traga rolas, pombos. Traga uma rola, pombo, traga para sacrifício. Por quê? Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em aceitar a oferta. Para Deus tanto faz a oferta de novilho, de ovelha, ou de pombo, ou de rola. O pobre leva a rola, leva o pombo, e Deus aceita da mesma maneira. Por quê? Porque o coração de Deus está olhando, observando o ofertante, não a oferta. Jesus, quando viu aquela mulher viúva pobre colocar uma moedinha que não valia muito, Jesus disse: essa foi uma grande oferta que ela deu, porque pelas condições dela, ela deu o que ela tinha. Jesus olha o ofertante, olha o coração daquele que oferta. E quando trouxeram, ele viu o rico chegando lá, trazendo novilhas para ser sacrificada, e trazer o filhinho para ser circuncidado. Ele viu chegar casais trazendo ovelhas, cordeiros para ser sacrificado, e o filho para ser circuncidado. Mas um dia ele viu um casal chegando, aquele era pobre, não tinha muito recurso, porque a mulher vinha trazendo a criança e o pai vinha trazendo rolos, pombos para oferta de sacrifício. A oferta não queria dizer muito, porque era oferta, pela oferta é gente pobre, pelo estilo de vestir, o calçado, é gente que não tem muito dinheiro, não tem muito recurso. Mas quando a mulher entrou com aquela criança, que tinha só 8 dias de existência, aquele homem que tinha recebido a revelação do Espírito Santo, dizendo: os teus olhos não fecharão para a morte, até que veja o Salvador da humanidade. Ele olhou aquela criancinha, de 8 dias apenas, mas ele olhou e alguma coisa era diferente. Havia um brilho, havia uma glória, havia alguma coisa que mostrava, que brilhava, que resplandecia. Havia uma glória de Salvador, de Senhor. É um bebê de 8 anos de idade, mas é Senhor. Como esse homem olhou para aquele homem ensanguentado e disse: Senhor, tu tens um reino, e quando você entrar neste reino, lembra-te de mim. Aquele homem também olhou aquele bebê: Senhor, tu tens um reino, e o teu reino é eterno. E ele pegou aquela criança nos braços e levantou os seus olhos para os céus e disse: Senhor, os meus olhos já podem se fechar para a morte, porque os meus olhos contemplaram o Salvador da humanidade.
é uma criança, é um bebê, mas Ele é um Senhor, Ele tem um reino, e este reino, Ele veio para me trazer a salvação, o perdão. Ele é o meu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo. É o meu Senhor, é o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso ver milagre, eu não preciso ver paralítico andando, nem cego enxergando, porque Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Aquele homem estava ali e disse: tu és Senhor, tu tens um reino, e quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim, que sou um pecador, que sou um malfeitor, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, eu preciso da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão. E Jesus olhou para ele e disse: eu te digo, ainda hoje, deixa eu ler aqui o texto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, aquele homem estava ali aguardando. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que os meus pecados foram apagados, porque hoje os meus olhos viram. Ele via mais do que uma coroa de espinho, ele via mais do que uma placa dizendo Rei dos Judeus. Ele dizia: é o meu Senhor, é o meu Rei, é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu Messias, é o meu Redentor, é o meu Cordeiro que está morrendo pelos meus pecados. E eu estou livre, eu estou aliviado, eu estou morrendo, mas eu sei que hoje estarei com Ele no seu paraíso, no seu reino e na sua glória. Não existe nada melhor do que estar salvo. Não importa se você está salvo, não importa se você vai morrer ou se você vai viver, porque Paulo disse: para mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e para mim, tanto faz viver como morrer, é tudo a mesma coisa. Porque se vivo, eu vivo para Cristo, e se eu morro, com certeza eu vou morrer para Ele também. Então para mim, viver e morrer é tudo a mesma coisa. Enquanto estou vivo, na hora que chegaram para ele e falaram assim: Paulo, saiu a sua sentença de morte, você vai ser decapitado, você vai ser morto. Na hora que a sentença chegou, ele poderia gritar, desesperar, mas ele escreve uma carta. Ele disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, e agora só me resta receber a minha coroa, a coroa da vida eterna, que Ele prometeu, que Ele disse que vai me dar. A minha esperança está nele. Se eu vivo para Ele, se morro, morro para Ele. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Estou salvo. Essa é a oração de um salvo. Esta é a oração de um salvo. Enquanto o outro estava desesperado, gritando, porque iria morrer, aquele ali aguardava a sua morte com paciência, com esperança, com satisfação, porque hoje estarei com o meu Senhor. Ele me prometeu, e Ele ainda disse: em verdade eu vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que um malfeitor, que um bandido, que um homem que está sendo exterminado pela sociedade por causa dos seus feitos, porque na sociedade não existe mais lugar para ele, aqui não tem mais lugar para ele, ele tem que ser exterminado, tem que ser morto, tem que ser executado, tem que ser arrancado do nosso meio para a gente viver melhor. E Jesus está recrutando, e Jesus está recrutando os bandidos, os sequestradores, os marginais. Ele está recrutando para o seu reino. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está sofrendo, se você precisa de amor, de perdão, de salvação, existe um Salvador
que entregou a vida por você, e que os seus olhos, Ele disse, se você não consegue enxergar, venha, e eu colocarei colírio nos seus olhos para que você veja. Ele está te ajudando. Se você está como aquele ladrão que não consegue ver, se você está como aquela multidão, como aqueles soldados e como aqueles príncipes que conseguem apenas ver uma coroa de espinhos e uma placa escrito Rei dos Judeus, e ver um homem desfigurado, morrendo, pendurado na cruz, humilhado, desprezado e rejeitado, e só resta debochar e zombar e fazer piadas e ironizar esse homem. Mas que nós possamos ser como aquele outro que foi tocado e atingido pelo amor de Deus, pelo amor. Que amor é esse? Que amor é esse que atinge um homem, que atinge um ser humano e faz ele reconhecer: eu não estou vendo uma coroa de espinhos, mas eu estou vendo ele coroado de poder e de glória. Eu não estou vendo um homem desamparado, desprezado, humilhado, mas estou vendo um homem que tem um reino e está prestes a entrar no seu reino e na sua glória. Senhor, eu quero ser teu, eu quero pertencer a ti, eu quero ser totalmente teu, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego, meu Senhor, meu Rei, meu Redentor, meu Salvador. Eu sei que tu tens poder, que tem uma glória e que tens um reino, e eu sei que no teu reino tu és o Rei. E quando o Senhor entrar no teu reino, lembra do pecador, lembra de um perdido, lembra de um necessitado, lembra daquele que está padecendo, aquele que fez tantas pessoas sofrerem e agora estou sofrendo as consequências do meu erro. Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto. Aquele homem aumentou as suas esperanças, ele está ali aguardando. Oh, que paz! Haverá paz no vale. Eu estou no vale da sombra da morte, mas eu estou como o rei Davi. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estou no vale da morte, eu estou vendo a morte se aproximar, mas não tenho medo, porque o meu Salvador e o meu Redentor está comigo nesse vale. O seu cajado, eu vejo um cajado na sua mão, e eu sou ovelha do seu pastoreiro, e Ele me guarda, e Ele me defende, e Ele me protege, e Ele me guarda, e Ele me santifica. Eu espero nele. Aquele homem ainda pôde ver alguma coisa antes de morrer. Depois que Jesus disse essas palavras, era quase a hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Meio-dia. Sabe o meio-dia, quando o sol está mais quente, quando o sol está bem no meio, na sua força total, no seu brilho total. Aquele homem estava pregado na cruz, e ele viu as trevas se aproximando. Houve trevas toda a face da terra. Diz aqui, e o véu do templo se rasgou. Ele viu como o sol começou a apagar, porque começou a escurecer. Meio-dia ficou noite. Meio-dia ficou noite. Eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa diferente. Todo mundo está meio assustado. Um olha para o outro e fala assim: não sei não, está esquisito, hein? Está estranho, alguma coisa estranha. Por que o sol? O que aconteceu com o sol? Ficou de noite. Começaram a acender tochas de fogo para iluminar. Escureceu, ficou noite. Pleno meio-dia ficou noite. O que será que aconteceu? Mas ainda escureceu o céu, rasgou-se o véu do templo ao meio. E diz aqui, quando chegou a hora nona, às 3 horas da tarde, aquele homem que estava ali, ele ouviu a voz do seu Senhor, do seu Rei, do seu Salvador, do seu Mestre, do seu Senhor. Ele ouviu
em meio de dores e gemidos, uma voz fraca, sem muita força, uma voz que clamou e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, Jesus morreu. Jesus morreu. Você não tem ideia o que aconteceu. Para quem estava com medo da escuridão, houve um tremor de terra, um terremoto, que aquilo ali começou a balançar. Os homens começaram a gritar, o desespero. Começou a haver um desespero nas pessoas, e as pessoas batiam no peito e clamavam, choravam e se lamentavam, diziam: o que nós fizemos, o que aconteceu? Porque mais do que uma escuridão e mais do que um terremoto, o amor de Deus tocou no coração daqueles homens de tal maneira que as pessoas começaram a chorar, começaram a entrar em desespero, a bater no peito e a lamentar, e diziam: o que nós fizemos? Porque ele era o Filho de Deus. Não sei o que aconteceu, nós não podíamos ver, mas agora nós vemos. Aquele homem estava aguardando: a qualquer momento eu vou morrer, mas eu não sei para onde ele foi, mas ele disse que vai me esperar, e a hora que eu partir, ele vai estar me esperando. Eu não tenho medo, porque para onde eu for, ele estará me esperando. Eu não vou me desesperar, porque não importa o que aconteça com a minha vida, não importa o que aconteça, o que façam comigo, mas eu sei que ele vai estar me esperando. Eu não sei aonde é este reino, eu não sei aonde é esse paraíso, eu não sei onde é essa glória, mas ele disse: eu estarei te esperando, porque ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E você está temendo o quê? Está com medo de quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar na casa dos meus pais, do meu pai, há muitas moradas. E quando tiver preparado o lugar, eu voltarei para buscardes, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Espera no Senhor, viva para Cristo. Se você não recebeu Jesus no seu coração, receba-o agora. Se você ainda tem alguma dúvida, permita que ele pingue colírio nas tuas vistas, para que você veja, para que os teus olhos se abram, como se abriu os olhos de Isaías, que entrou no templo. Todos os dias Isaías entrava no templo, o profeta Isaías, mas aquele dia ele entrou no templo, e quando ele entrou, ele ficou desesperado, porque ele disse: eu vi os céus abertos, eu vi o trono de Deus, eu vi o Senhor sentado no seu trono, e as suas vestes enchiam todo o templo, e eu vi o Senhor sendo adorado, porque quando o querubim disse santo, o chão estremeceu, o templo tremeu com louvor e adoração. Eu disse: ai de mim, porque habito no meio de homens de lábios impuros. Ai de mim, porque eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei. Meus olhos viram o Rei. Eu vou morrer porque os meus lábios são impuros. O desespero de Isaías foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o anjo desceu com uma tenaz, que pegou uma brasa do altar do Senhor e voou em direção dele, e colocou nos seus lábios, tocou nos lábios de Isaías e disse: agora os teus lábios foram purificados. Os teus lábios foram purificados. Se você tinha uma boca imunda, agora a tua boca é limpa. Se a tua boca era a boca de murmuração e de blasfêmia, agora teus lábios foram purificados. Sabe por que eu purifiquei os teus lábios, Isaías? Porque eu preciso de um profeta, eu preciso de um homem cuja boca fale às nações aquilo que eu tenho para dizer. Eu preciso de um homem de lábios limpos, purificados. A quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Agora os meus lábios são teus, agora a minha boca é para a tua glória. E o Senhor disse: então hoje você será o meu profeta, o profeta Isaías. Eu preciso de um homem que profetize. Isaías profetizou e disse: quem deu crédito à nossa pregação, porque ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E como uma ovelha ele foi levado ao matadouro, Isaías 53, e como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou falando de Jesus, aquele que tem tanto amor para te dar. Ah, se eu pudesse tocar no seu coração, mas as minhas palavras podem falar aos teus ouvidos, ao teu conhecimento. Mas se você crer nessa palavra, este mesmo amor que tocou neste homem, neste pecador, neste homem pregado na cruz, esse mesmo amor vai tocar na sua vida. E quando esse amor tocar na sua vida, você vai levantar e dizer: Senhor, tu tens um reino e eu quero pertencer ao teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, para que eu possa fazer parte do teu reino. Sabe o que ele vai fazer? Abrir o livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, e ele vai pegar e vai molhar no seu sangue e vai escrever o seu nome no livro da vida. E quando o seu nome estiver escrito no livro da vida, nada pode apagar, porque ele está escrito não com tinta, mas com o sangue de Jesus. E se o seu nome estiver escrito, viva em paz, viva para Ele, sirva a Ele, porque o dia que Ele vier nas nuvens buscar a sua igreja, nós vamos subir e encontrar com Ele nas nuvens. Ele descerá nas nuvens com alaridos, com som de glórias, chofar tocando, estremecendo, anunciando a presença do Rei. E nós subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. E nós vamos entrar com vestes brancas. E alguém dirá: quem são estes de vestes brancas? Então a voz se levantará e dizer: esses são aqueles que lavaram e embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar, nos purificar, nos santificar. Deixa esse sangue te tocar, deixa esse amor te tocar, deixa essa glória te tocar. Que amor é esse? Esse é o amor que quer te tocar na sua vida. Que sangue é esse? Esse é o sangue que te quer lavar, que quer limpar e quer purificar você de toda a sua iniquidade, todos os seus pecados. Vamos colocar de pé. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui nesse lugar. A presença dEle está nesse lugar. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar. O Senhor quer tocar na sua vida. O Senhor quer te alcançar agora com o amor dEle, que Ele quer te abraçar, Ele quer te tocar, Ele quer te amar. O Senhor quer te alcançar. Há pouco eu estava lá na igreja do Novo Venço. Deus deu uma mensagem. Eu estava dizendo que Jesus disse que o pastor conta as suas ovelhas. Eu tinha 100 e ele contou e deu só 99. Ele disse: está faltando uma.
e ele guarda aquela no aprisco, ele sai, não importa se escureceu, não importa, ele vai entrar em cavernas, não importa se lá tem cobras, escorpiões, não importa o perigo que ele vai correr, ele vai descer em espinhos, ele vai descer em lugares perigosos, não importa se eu vou arriscar a minha vida, mas eu quero encontrar a minha ovelha, e quando eu encontrá-la, se ela estiver ferida, eu vou derramar óleo nas suas feridas, e se ela estiver fraca e não tiver forças, eu vou carregá-la no meu braço, no meu ombro, e quero levar de volta e colocá-la no meu aprisco. Ele te ama, ele quer te encontrar, e hoje que ele encontrou, ele quer te abraçar, ele quer colocar óleo nas suas feridas, ele quer te carregar no ombro, nos braços, e levar para o aprisco, e dizer: te achei, te encontrei. Você estava presa nos espinhos, ele arrancou os espinhos. Você estava caído e ferido, ele te encontrou, te alcançou, te abraçou. É minha ovelha, eu quero levar para o meu aprisco. É a minha ovelha, eu encontrei. Que alegria. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo te tocar. Que amor é esse? Que amor é esse que tocou no ladrão da cruz? Que amor é esse que tocou na minha vida, que tocou na sua, está tocando no seu coração hoje? Ele te ama tanto. Não importa o que você fez, o que você foi, mas pastor, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada. Eu fiz tanta coisa errada. Será que o Senhor me aceita? Se você reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, basta você reconhecer que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor. Basta que você creia que Ele é o teu pastor, que Ele é o teu Senhor. Ele vai te aceitar, Ele vai te receber, Ele vai te amar, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te levar para o aprisco. Deus, Senhor, o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Senhor, o Senhor vive para sempre. A morte não o deteve, porque Ele é o autor da vida. O sepulcro não o pôde segurar, porque Ele é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu último inimigo será a morte, e Ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. Senhor, estende as tuas mãos agora, Senhor. Recebe o pecador, recebe o caído, recebe o fraco, recebe aquele que te abandonou, aquele que te desprezou, Senhor, porque aquelas pessoas que gritaram, crucificam, aquelas pessoas que estavam ali cuspindo, aquelas pessoas que estavam ali te humilhando, aquelas pessoas que estavam ali desprezando, zombando, escarnecendo, começaram a bater no peito e começaram a chorar, e começaram a lamentar e dizer: era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. O que faremos? Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos, estende as tuas mãos, estende as tuas mãos, Pai, e alcança essa pessoa que crê. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E hoje, Senhor, quem estiver crendo, seja alcançado como aquele homem que creu. Ele creu e foi alcançado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua salvação. Dá a tua bênção a todos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Eterno, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aleluia, a Ele seja a glória, a honra, o poder, a majestade e o domínio para todo o século dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.